Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, mãe atípica, e hoje eu vou falar sobre linguagem de amor no autista. Como vocês já sabem, eu tenho 2 filhos autistas, o Júnior, de 11 anos, e a Mariana, de 5 anos. E quando eu falo, a linguagem de amor, como eles demonstram amor, é totalmente diferente um do outro. O Júnior, ele é uma criança extremamente carinhosa, amorosa, ele te abraça, ele te beija, ele fala. Já a Mariana, ela é um pouco diferente. Para ela te abraçar, ela já vem meio escaldada. Para ela te dar um beijo, você tem que pedir. Mas não significa que o amor dela seja diferente do Júnior. Ambos amam, ambos sentem esse amor, só que o demonstrar é diferente. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre o autista não demonstra o amor. Não significa que ele não demonstra. É porque, de repente, ele não está demonstrando como você desejaria, que é o padrão do sentimento, que é o padrão que todo mundo leva. E no autismo não tem padrão. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira. Então, aqui em casa mesmo, eu sempre falo pro Júnior, porque o Júnior tem essa pegada muito de amor caloroso, e aí ele fica pra irmã: Mariana, eu te amo, ai, você não me ama. E eu tento explicar pra ele: a sua irmã te ama sim, mas a maneira como ela demonstra esse amor é diferente do seu. Então, como tudo no autismo, a gente tem que entender e enxergar e respeitar cada um. Assim também é como demonstrar o amor. Então, se você tem uma criança atípica e de repente ela não te abraça muito, ela não te beija muito, ela não fala muito eu te amo, não significa que ela não te ame ou que ela não está demonstrando. Pare e analise. Às vezes ela demonstra com outro jeitinho, com outra maneira, com outro gesto, de repente ela não consegue falar. A Mariana mesmo, por exemplo, ela não consegue vir e falar, mas eu percebo quando ela vem abraçando, se encostando, e aí eu falo: minha filha, abraço. Eu falo inclusive pro pai: tá vendo, Átila? Ó, ela tá... Porque a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, porque o demonstrar amor, o demonstrar o carinho vai ser diferente em cada um. Nós somos assim, eu sou diferente. A minha mãe e meu pai têm 2 filhas. A minha irmã é de uma maneira, eu sou de outra. Então, por que os autistas não são? Como o Júnior mesmo fala, Nem os gêmeos são iguais, como que os autistas vão ser? Então, tenha cuidado, tenha atenção, comece a analisar como o seu filho está demonstrando o amor e o carinho dele. Veja, perceba. Às vezes, uma agressão, às vezes, uma maneira de se defender da criança também pode estar relacionada a isso. Porque você não consegue entender e aí vem a falta de compreensão e eles não gostam, porque de repente ele veio e te fez um carinho de uma maneira e você acha que aquele carinho não era um sentimento ou algo do tipo e você acaba reagindo de outra forma. E aí, como o autista ele já não consegue lidar muito bem com os seus sentimentos, aí o que ele faz? A defesa dele é de outra maneira. Então, como eu comecei a falar aqui, o demonstrar a linguagem do amor. Como que eu vou saber que o meu filho, ele consegue e como que eu vou desenvolver? E aí vem um outro ponto. Se seu filho, ele não é muito carinhoso, não é muito de abraçar, não é muito de beijar, eu vou te dar uma dica que é o que a gente trabalha aqui com a Mariana. Faça você. A gente abraça, a gente beija, a gente agarra, a gente fala o tempo todo eu te amo. Por quê? Não só a criança atípica, mas toda criança neurotípica também, ela é ensinada mediante a exemplos. Então, qual é o exemplo que você como pai, você como mãe está dando para o seu filho? Você fala o tempo todo eu te amo? Você abraça, você dá carinho, você tem esse gesto com ele? Porque quando você não tem e você quer exigir que seu filho tenha, é diferente.
Então, o que você está entregando para o seu filho, tá? Independente, tá? Se é neurotípico ou se é atípico. Independente, o que você hoje entrega para o seu filho que você queira de volta. Então, aqui em casa, a gente é assim. Mariana, o Átila fica brincando com ela. Mariana, me dá um beijo. Ela, ai, para. Ai, por quê? O toque, o abraçar, o isso dela, não é tão fácil. Ela abraça quando ela quer, ela beija quando ela quer, ela agarra quando ela quer, mas quando a gente quer, não é assim, não. Então, assim, e ela sempre foi assim, essa criança de, ai, muito grudinho, muito isso, muito aquilo, ela é grudinho quando ela quer. Já o Júnior não, o Júnior sempre foi. O Júnior sempre foi carinhoso, o Júnior sempre foi meloso, sempre foi aquela criança que, ai, ele é um doce. Então, a gente tem que começar a entender. E aí, a minha linguagem com os dois é a mesma. Não é porque o Júnior é mais meloso, eu vou ser mais melosa com ele e deixar a Mariana, não. Eu sou igual com os dois. Abraço, beijo, agarro, faço. O Átila também, o tempo todo a gente está pedindo, a minha mãe fala, dá um beijo aqui na vovó, agarra, a gente faz. Por quê? Você tem que desenvolver isso. Porque tudo na nossa vida, gente, você tem que desenvolver. Não tem nada dentro de você, nada, tá? Que se você não desenvolver, você vai conseguir uma melhora, tá bom? Inclusive em crianças atípicas, tá? Então, assim, a Patrícia, que é uma amiga que cuida dos meus filhos, ela já cansou de dar relatos, eu já vi grandes relatos na clínica dela, de crianças de nível suporte 3 que com bastante estímulo passa para nível de suporte 2. Então, assim, tudo que você se propõe a desenvolver dentro de você, sendo atípico ou neurotípico, você vai conseguir uma melhora. Então, é isso que a gente trabalha aqui. Então, o sentimento aqui em casa é algo que a gente preserva muito. Eu falo muito, eu te amo para os meus filhos. O tempo todo eu chego, eu beijo, eu abraço, eu falo. Eu fui criada assim. Eu fui criada com essa linguagem do amor. A minha mãe e meu pai sempre me deram, sempre falaram, beijo, te amo. Eu sempre tive isso. Então, eu levo isso para os meus filhos. E eu sou neurotípica, meus filhos são atípicos. Então, assim, a linguagem do amor, como você lida com amor com seus filhos é independente. Mas você está dando um exemplo? Então, mas meu filho é autista, ele não demonstra o amor. Você está demonstrando para ele? Você faz isso para ele, para que ele entenda como é que é? Desenvolva isso. Se seu filho não te abraça, seu filho... o Júnior mesmo, quando ele era bem pequenininho, quando ele era bem comprometido mesmo, com os 2 anos, lá quando a gente descobriu, ele não aceitava muito toque. E aí vem a terapia, né? A minha mãe mesmo se reclamava muito, porque ela entrava no carro, botava a mãozinha na perna e ele tirava, ele empurrava, literalmente. E aí começou a gente desenvolver isso na terapia. Hoje, ele é super tranquilo. Você bota a mão, encosta nele em tudo quanto é lugar, que ele não se importa. A Mariana é a mesma coisa. A Mariana, ela não aceitava muito o agarrar, o abraçar, esse contato. E aí também a gente começou a desenvolver e hoje ela já aceita. Então tudo você tem que começar a desenvolver. Meu filho não demonstra amor, não demonstra carinho, não demonstra sentimento. Comece a demonstrar para ele, explique para ele, olha, mamãe gosta tanto, ai, me dá um beijo, ai, me dá um cheiro. Então ensine isso para ele. Assim como você ensina várias coisas, você desenvolve, o seu filho também desenvolva nessa parte. Não ache que, porque ele é autista, ele não demonstra o amor e tá tudo bem. Não. Comece a demonstrar. É algo que é prazeroso, é algo que é gostoso. Você sentir um abraço do seu filho, um beijo do seu filho, sabe? Isso é muito bom. Então comece a ensinar você com seu esposo, com a sua família. Olha, eu te amo, abraça, beija, porque é exemplo. Se você quer que ele demonstre, comece a demonstrar. É de pouquinho em pouquinho. Mas eu sempre faço isso, mas meu filho, não desista. Vai. Quando ele vier te abraçar, faça uma festa. Quando ele vier te beijar, faça uma festa. Porque ele vai entender que é aquilo. Porque isso não é só um relacionamento de mãe e filho, não. Isso é no geral. Imagine ele, porque nós criamos os nossos filhos, nós temos que criar os nossos filhos para o mundo externo e não só para a gente. Então você imagine ele no meio de várias pessoas. Ele está num ambiente de trabalho. Ele não tem que demonstrar empatia para o próximo? Não é amor, mas o amor está ligado à empatia, você ter um olhar diferenciado, é você demonstrar, o autista é direto, ele fala, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas ele também tem que aprender a lidar. Isso são as emoções, o amor também está ligado a isso. Então, vamos começar a desenvolver. Se seu filho não demonstra como você acha, como que você deveria, assim, como que você espera que ele demonstre, começa a ajudar ele a demonstrar.
tá? Espero que vocês tenham gostado desse tema, falando sobre o amor. Será que o autista, ele sente? Não, ele demonstra ou não? Uma coisa eu tenho certeza. Isso nenhum médico falou, nenhum terapeuta falou, mas eu como mãe eu tenho certeza. Eles sentem muito amor. Eles só não conseguem se expressar, de repente, da maneira que o mundo espera. Mas com o jeitinho deles, eles demonstram, tá? Então, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que vocês puderem, porque o Visão de Mulher tem que atingir cada vez mais e mais famílias atípicas, ter empatia do próximo, para que as pessoas comecem a olhar o autismo com outro olhar, com leveza. Eu falo isso muito nas minhas redes, eu tenho recebido muito, gente, mas muito depoimento sobre isso. Várias mulheres falando, eu não consigo enxergar com leveza, eu não consigo ter isso, como que eu... Então, aqui no Visão de Mulher, eu tento te ensinar isso. Eu tento trazer para vocês como eu enxergo com leveza e que, se eu puder te dar um conselho, siga, porque desafios a gente vai passar, mas como a gente enxerga, aí que está o segredo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.